Então estamos aqui no primeiro episódio do podcast Expertise Contando História com o fundador da Expertise, que vai contar um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora. Então, Cristiano Savafé, meu querido pai, é uma honra estar aqui com você hoje. Eu quero te perguntar, o que te levou a empreender? Como é que foi a sua jornada empreendedora? Compartilha com a gente toda a sua história. Bom, é interessante você me fazer essa pergunta porque vem um filme, né? Passa um filme na cabeça como tudo começou. E eu posso dizer para você, sem nenhum medo de errar, que foi algo que eu não imaginei, eu não projetei isso. Eu não sonhei, eu não idealizei, não foi um objetivo. Eu era um colaborador de uma grande empresa, na época uma empresa nacional, e eu não pensava de maneira nenhuma em abrir empresa, em abrir um negócio. O meu desejo na época era realmente iniciar a minha caminhada crescendo dentro daquela empresa, trabalhando para poder galgar novas oportunidades, e de repente tudo mudou. A empresa foi vendida por uma empresa estrangeira, e quando isso aconteceu, a cultura daquela empresa passou a ser incorporada na nossa empresa. E uma empresa que era genuinamente brasileira se tornou uma multinacional. E eles levaram 2 anos para mudar tudo isso. Levaram 2 anos para mudar toda a estrutura, né? Não só organizacional, como principalmente cultural. E quando isso acontece, eu me vejo tendo que sair da minha zona de conforto, porque a empresa que eu trabalhava, ela era uma mãe. Tudo que a gente viveu ali era maravilhoso, era uma coisa assim, a gente estava realmente entre família. Só que quando essa chave virou, eu percebi que eu estava perdendo financeiramente, eu estava perdendo também possibilidades. Tentei migrar para uma outra área, né? E não obtive êxito. E então eu pedi para minha líder da época me desligar. Falei, olha, do jeito que tá, não vou conseguir. Mas o objetivo não era empreender. O objetivo era sair e ir para o mercado. E me aventurar no mercado, né? Dali eu fui para um banco, que também era um sonho, trabalhar em banco. E depois de ir para o banco, eu percebi que esse sonho não era tão sonho assim, né? A realidade lá era outra, né? Mas foi uma ótima experiência, porque ali eu pude aprender realmente quem eu era profissionalmente, o que eu estava buscando, e ali eu consegui realmente perceber isso. E após esse período no banco, se não me engano, eu fiquei lá 7 meses. Após esse período no banco, eu percebi assim, cara, que eu precisava voltar para o mercado, né, para poder voltar a fazer mais ou menos o que eu fazia. Só que era o que eu queria, mas a realidade era outra. O mercado estava diferente, né? Afinal de contas, nem o mercado estava diferente. O fato é que eu estava acostumado com uma realidade e agora eu estava em outra realidade. E aí eu saí do banco, voltei para uma empresa de um serviço muito semelhante da empresa que eu trabalhava anteriormente. E ao entrar nessa empresa, né, eu tive muito êxito, só que chegou um momento que eu recebi um convite para conhecer um projeto de representação na área de certificação digital. E coincidentemente, a autoridade certificadora era a mesma empresa que eu trabalhava anteriormente. E para mim foi muito interessante porque eu já conhecia o produto, era um produto que eu me identificava, era um produto que eu gostava de trabalhar. Por quê? Porque eu entendia que nesse produto eu conseguia agregar valor. E aí começa um pouquinho desse embrião da expertise, que é entender o porquê que eu estava vendendo aquele produto, por que aquele produto era importante, por que tudo ali tinha a ver comigo, porque eu sempre tive no meu DNA profissional ser solução. Estar ali para agregar valor. Sempre foi, para mim, muito, como é que eu posso dizer, muito real
deixa eu procurar uma palavra aqui ideal para falar, esse pensamento, essa missão, eu acho que essa é a palavra, a missão de que eu estava ali para agregar valor, para ser solução para os meus clientes. Então, eu não vendia certificado digital, eu sempre vendi solução. Eu sempre vendi aquilo que poderia ajudar as pessoas nos seus negócios, né? E eu me sentia muito gratificado. E era uma loucura, porque na época era para cima e para baixo, tal, e eu corria com o carro para emitir certificado para um e tal. E eu comecei a me especializar em atender presencialmente, em loco. Então eu ia até o cliente, fazer um atendimento personalizado, e a minha ideia sempre foi dar o melhor atendimento, dar a melhor forma de entrega desse produto, desse serviço, que é o certificado digital. E nesse processo que você estava aí, nessa busca de solucionar o problema das pessoas, digamos assim, né, dos seus clientes, que eu estava trazendo uma solução para algum problema, para alguma dor que aquele cliente tinha naquela época, você já tinha essa visão de, cara, eu sou a pessoa que vai solucionar o problema daquele cliente? Sei lá, ele me gritou e eu vou lá para resolver. Já tinha isso dentro de você? Já estava meio consciente? Ou era uma coisa meio inconsciente que ia acontecendo e você foi... Por exemplo, hoje que já tem alguns anos, né, bastante tempo que você está aí no mercado fazendo isso, você fala, cara, eu sempre fui essa pessoa. Olha, você tirou a palavra da minha boca, é isso mesmo. Isso estava dentro de mim desde quando eu trabalhava na empresa como colaborador, naquela empresa, né, anterior. Eu sempre tive isso em mente, eu quero ser útil, eu quero atender, eu não quero simplesmente vender um produto, eu não quero simplesmente bater uma meta. Eu quero que haja essa parceria, essa sinergia, essa conexão, né, do cliente ter no meu serviço, na minha solução, a dor dele respondida, a dor dele atendida, a dor dele solucionada, resolvida, né? Mas nesse momento eu não pensava em empreender, eu era apenas um representante que ia lá e fazia. Eu não pensava em abrir empresa, eu não pensava em ter funcionário, tudo para mim isso era muito complicado, tudo para mim isso era muito difícil de administrar na minha cabeça isso. Então eu só queria ser aquele cara que na hora que o cliente ligasse, eu ia lá e atendia, resolvia e tal. E é interessante que na época eu acabei criando um produto sem perceber, né? Por quê? Porque o ganho com o certificado digital na época, para mim era um ganho muito pequeno. Só que eu pensei, como é que posso fazer para monetizar mais e melhor para mim? Porque eu sabia que eu beneficiava uma autoridade certificadora, eu sabia que eu beneficiava quem uma autoridade de registro estava ali, né? Uhum. A gente chama isso, né? Autoridade de registro é a empresa que cuida, né, desses agentes de registro. E a AC é a empresa que a autoridade de registro representa. Então eu pensei como eu poderia fazer, né, para crescer financeiramente dentro desse projeto. Então eu criei o que a gente brincava na época de chamar a visita. Então, enquanto o responsável legal ele tinha disponível um serviço que a certificadora oferecia, que era bem caro, eu popularizei isso na época. Então, quando eu popularizei isso, eu comecei a criar uma possibilidade de atendimento mais rápido, mais prático, porque o pessoal entrava numa fila, né, para poder conseguir isso, e eu comecei a fazer com que esse negócio fosse mais prático, mais simples, simplifiquei isso. E na época foi assim que começou. Só que a coisa foi crescendo e eu percebi que eu não conseguia fazer isso sozinho. E na minha caminhada, né, alguns parceiros vieram, contribuíram muito pelo projeto, a coisa foi acontecendo e a gente foi percebendo que não era só certificado digital, a gente poderia ver quais eram as outras necessidades que os clientes tinham além de certificação digital, e apareceu a nota fiscal eletrônica, e depois apareceu o fato de um cliente precisar de um leitor de cartão, e a gente começou a trazer essas soluções, né, para os clientes. E o que foi bacana nesse processo todo é que na medida que a gente foi trazendo essas soluções, a gente foi também ampliando o nosso leque de parceiros.
Então a gente conseguiu parceiro no sistema, a gente conseguiu parceiro em outras áreas, e aí surgiu o pensamento de ser um hub de soluções, né? Ou seja, a empresa ser a empresa que poderia ser intermediadora nessas necessidades dos clientes. Então, nessa sua jornada, você entendeu essa necessidade, digamos assim, de falar, pronto, agora eu vou empreender, então eu vou ter a minha empresa, eu vou ter o meu negócio, e eu, como, né, você mesmo comentou dessa questão do, digamos assim, da personalização do serviço que foi a visita, que era uma coisa que não tinha, assim, né, de tanto acesso. Eu, como a sua filha, posso falar que eu lembro que nesse processo, quando você começou, o seu telefone não parava de tocar, porque era uma coisa onde as pessoas estavam no meio dos seus escritórios, ou às vezes tinha alguma situação, estavam em casa e precisavam daquele atendimento, e elas não conseguiam ir em outro local. Então, você trouxe essa solução para elas, essa personalização do atendimento, né? Então, essa humanização. Nesse período, nesse processo, você já estava com essa mente empreendedora, já tinha isso na sua cabeça de negócios, ou tipo, foi uma coisa mais instintiva, foi acontecendo, você foi entendendo essa necessidade do cliente, né? E foi, tô aqui para resolver, eu sou o solucionador desse problema, então eu vou lá. Ou já começou a vir, sabe? Tipo assim, essa parte. Porque hoje em dia é muito comum a gente falar de empreendedorismo, de negócios, tá até na moda, digamos assim, né? Mas naquela época, eu acredito que os empreendedores raiz, digamos assim, eles foram acontecendo, né? Como é que foi isso pra você? Olha, a gente mora numa cidade que a cultura profissional que predomina é a cultura do serviço público, né? Então hoje é engraçado, se você encontra com uma pessoa na rua e você se refere a uma outra pessoa, fala, e aí fulano, como é que tá? Aí se essa pessoa é servidora pública, a frase é a seguinte, fulano tá muito bem, fulano passou no concurso e tá beleza, ele tá, na verdade, assim, tá tinindo. Ninguém sabe como é que tá a vida pessoal dessa pessoa, ninguém sabe se ela está bem de saúde, ninguém sabe como é que está o coração dessa pessoa. O mais importante é que ela passou no concurso e ela está bem. Por isso, a gente não pensava em empreender. A gente pensava ou em passar em concurso ou crescer na empresa que a gente estava, ou procurar uma recolocação no mercado onde você estaria trabalhando numa grande empresa, subindo de cargo, chegando a uma gerência, tal. E é interessante porque da minha turma eu fui o único que não virou gerente de contas. E isso na época, para mim, isso era terrível, porque era como se fosse um atestado de fracasso. Porque eu não tinha conseguido, né, assumir a posição que todos os meus colegas na época que começaram comigo, né, tiveram. E aí me senti incomodado, mas vida que segue, vamos para cima. Quando eu me vejo dentro desse projeto da certificação digital, e aí é interessante pensar nisso porque desde aquela época eu não sabia, vim descobrir 20 e poucos anos depois, eu já tinha um valor muito forte que era o valor da liberdade. Então eu não gostava de me sentir preso, eu acho que é por isso que eu não me identifiquei muito em trabalhar no banco, porque no banco você cumpria horário, né, tal, e eu aprendi na minha profissão que eu trabalhava por resultado. Então quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava, e isso foi fruto e essa realidade, ela foi fruto de uma oração que eu fiz quando você estava na barriga da sua mãe. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho preguiça de trabalhar. E eu quero muito arrumar um trabalho onde quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E assim foi. Então eu exerci uma função que era assim, quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha possibilidade de ganho e mais eu ganhava. E aí chegou um momento que, por conta, agora voltando um pouquinho para fazer sentido, né? Por conta desse valor de liberdade que eu até então não sabia que eu tinha, eu estava trabalhando dentro de um projeto onde todo o dinheiro que eu ganhava, esse dinheiro desse produto, visita, ele ia para a conta do meu fornecedor. Então ele recebia e me passava. E naquele momento eu não estava confortável com isso. Sim. E aí eu abri um MEI, abri uma conta no banco. E aí acabei me tornando
microempreendedor individual, por conta dessa situação. Não foi por gosto, não foi porque eu projetei, porque eu queria crescer como profissional, não foi isso. Foi simplesmente pelo fato de eu ter que ficar, não ficar totalmente na mão do fornecedor com relação ao meu ganho. E aí o tempo passou, as coisas, graças a Deus, foram crescendo e houve necessidade de montar uma estrutura, né? O projeto pediu isso. E aí a gente acabou criando uma estrutura, montando uma estrutura. E aí foi alugar sala, aí teve que contratar funcionário, né? E tudo isso na época eu repelia isso, eu não queria saber disso porque eu achava que isso seria complicado, havia um risco muito grande, despesa e aquela mentalidade, né, de escassez, de que você vai dar um problema, então você não vai dar conta de pagar, mas o processo de crescimento no projeto acabou me levando a isso. Mas você tinha medo? Medo não, um cagaço. Eu morria de medo, era um pavor de dar uma coisa errada, entendeu? Até porque eu fui treinado, né, mentalmente a pensar, ou eu teria que ser servidor público, ou eu teria que me tornar, de certa forma, um executivo e tinha que batalhar para ser colocado, ou no caso, na época, recolocado para uma grande empresa, numa função bacana, né? Só que não foi assim que aconteceu. Eu acabei sendo levado a empreender. E eu me vi empreendedor. Eu me vi tendo uma estrutura, né? E nessa caminhada, né, acabou surgindo um CNPJ, acabou surgindo parcerias com outras pessoas, acabou surgindo uma série de coisas que foram acontecendo e me levando para chegar aonde eu cheguei, né? Ou melhor, onde eu estou continuando, onde eu estou caminhando, né? Porque o processo é isso. Só que o que é interessante te falar é que nessa caminhada eu fui me descobrindo, eu fui me conhecendo. E isso é muito bacana, porque até então eu era um colaborador de uma grande empresa que se tornou multinacional. Depois eu passei a ser um cara que queria ir para o mercado de trabalho e arrumar uma outra oportunidade tão boa quanto, né? Numa outra empresa, num outro grupo, enfim. E depois eu descobri a paixão de ser útil para o cliente, de ser alguém que quando o cliente me chamava eu estava ali para poder atender uma necessidade, resolver uma dor do cliente. E logo em seguida eu me vi numa situação de inspirar. E aí, para chegar nesse ponto, eu precisei me voltar para mim mesmo. Eu tive que fazer essa análise e falar assim, cara, o que você quer? Sim. E aí é onde eu até criei meio que 3 perguntas mantras, né? Quem eu sou, o que eu quero e onde eu quero chegar. E isso ficou forte dentro de mim. Quem eu sou? Eu comecei a me redescobrir e procurar entender, né? E aconteceu um interessante, que eu fui fazer uma autoanálise e eu precisei fazer uma reeducação mental. E dessa reeducação mental veio uma reeducação também de conhecimento. Essa reeducação também veio mudando tudo. E sabe, eu comecei a perceber que eu precisava assumir o controle da minha vida e parar de olhar para as circunstâncias, tudo ao redor, e começar a perceber que eu era responsável. Eu era responsável pelas minhas ações, pelas minhas decisões e por aquilo que estava acontecendo. E aí nisso houve uma virada de chave. E aí, quando a expertise apareceu, com o nome e tudo, o conceito era exatamente esse. Poxa, eu já tenho uma caminhada, já tenho uma experiência. Cara, os meus clientes me identificam como especialista no que eu faço. E eu passei por tantas experiências que eu comecei a me sentir também, me atrevi a me sentir um especialista em recomeços. Porque desde quando eu saio da empresa, que eu trabalhei durante 13 anos, olha que legal, fiquei 13 anos lá, eu entro para uma outra empresa, fico 3 meses, passo no processo seletivo do banco, vou para o banco, fico 7 meses,
não estava feliz profissionalmente, mas aprendi muito. E volto para o mercado de serviços de uma empresa que era concorrente da empresa que eu trabalhava. Depois disso eu volto para... Eu sou convidado, melhor dizendo, eu sou convidado para participar de um projeto onde eu falei que era só para ser um projeto paralelo. Sim. Com um grande amigo na época, estava comigo nesse projeto. E de repente eu percebo que eu queria mais. E aí é quando eu começo a perceber que eu precisava, de fato, sair de uma posição e ir para outra. Mas nessa caminhada, o projeto acontecia, mudou para cá, mudou para lá e tal. E eu queria deixar registrado aqui para você, que é minha filha, a importância de você estar preparada para as mudanças. A gente só tem uma certeza, a gente falava isso muito na empresa que eu trabalhava, as coisas mudam e mudam rápido. Então você tem que estar preparado para as mudanças, você precisa ser flexível. Está com a mente aberta, né? Tem que estar com a mente aberta, flexível, resiliente, porque as mudanças acontecem. E quando as mudanças acontecem, você não pode se sentir vítima, sabe? E aconteceu, meu Deus, mudou tudo. O que cara, eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Não, você tem que pensar assim, o que eu preciso fazer para poder acompanhar isso, para poder não ser vítima desse processo, mas para ser principalmente o autor, o protagonista da minha história. Isso também com uma questão de quebrar algumas crenças limitantes, talvez até ressignificar, né, alguns pensamentos, algumas ideias, porque é isso, a gente veio de um momento agora, recentemente, pós-pandemia, onde tudo mudou em 2, 3 anos, né? Então foi uma mudança brusca, então é isso, estar disposto a saber que tudo pode acontecer e você precisa estar aberto, né? Acho que empreender é muito isso, né? Eu crescendo nesse ambiente, né? Acho que para mim foi muito, como é que eu posso dizer? Muito claro que eu também queria algo nesse sentido, sabe? Vendo a sua caminhada, a sua jornada, que sempre me inspirou muito. Então eu sempre pensei, cara, eu quero essa liberdade, eu quero estar aberta a inovar, fazer coisas diferentes. Então eu acho que pra mim, desde o primeiro momento, quando eu entendi que tu tinha que trabalhar, mercado de trabalho, eu falei, cara, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer alguma coisa para acontecer, entendeu? E vendo essa sua caminhada é muito isso mesmo, você tá disposto a enfrentar essas mudanças que vão acontecer e se adaptar a isso e criar soluções e realmente fazer, não dá pra você ficar com a mente fechada, né? E você falou uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Com essa questão da mudança, de um tempo para cá, vamos jogar aí 10 anos para cá. De 10 anos para cá, esses recomeços me levaram a só pensar nas possibilidades que eu teria e principalmente nas decisões que eu precisava tomar. Então, eu o tempo todo estava em risco. Melhor, assumindo risco. Quando eu estava no banco, olha que loucura, eu ganhava X. Quando eu decidi sair do banco para assumir aquele outro projeto, porque eu não estava feliz no banco, eu saí do banco perdendo praticamente, somando com os benefícios e tudo, em torno de... Vamos lá, eu entrei no novo projeto ganhando metade do que eu ganhava no banco, ponto. Na expectativa e na intenção de, com o resultado, com a dedicação, eu fosse ganhar a remuneração variável que ia compensar. Mas naquele momento eu simplesmente queria sair daquele momento que eu estava me sentindo infeliz profissionalmente. Então eu tomei uma decisão perdendo. Eu saí perdendo. Quando eu entro no projeto de certificação digital como autônomo, eu estava fazendo esse trabalho paralelo à empresa que eu estava trabalhando. E quando eu comecei a perceber que a coisa estava fluindo e a coisa estava acontecendo, eu tomei uma outra decisão arriscada. Eu falei, eu vou abrir mão disso aqui, que era
garantido. Algo estável, digamos assim. Teoricamente, tá? É uma coisa estável porque o pessoal tem essa ideia da estabilidade, né? Eu vi um cara falando uma vez, eu achei fantástico. Ele falou assim, cara, a estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Tudo pode mudar. Na verdade, o Flávio Augusto fala isso também. Né? O Flávio Augusto fala isso, estabilidade não existe. Mas enfim, eu abri mão. E como é que eu fiz para abrir mão? Eu simplesmente parei de performar. Porque eu dei foco naquilo que eu acreditava que tinha a ver comigo, tinha a ver com a minha identidade, tinha a ver com aquilo que eu acreditava, entendeu? Tava tendo resultado, tava tendo, retorno naquilo, então eu investi tudo naquilo e abri mão, e deixei. Disse sim pro meu projeto, né, que eu tinha, lembra do valor de liberdade? Eu tinha liberdade, eu tinha autonomia, para que eu dependia de toda uma estrutura. E aí, obviamente, fui desligado por conta disso, porque eu fiz uma escolha. Sim. E eu percebo hoje que as pessoas, elas têm medo de fazer escolhas. E elas esquecem que quando você faz uma escolha ou quando você não faz uma escolha, você está decidido. É verdade. Quando você se posiciona para fazer algo, ou você decide não fazer nada, você tomou decisão. E aí esquecem que toda decisão requer uma consequência. Claro. E aí você precisa refletir se vale a pena você assumir e bancar determinadas consequências por decisões que você poderia ter tomado e você não tomou. É aquela interrogação, né? Poxa, o que teria acontecido se eu tivesse dito sim e arriscado? É óbvio, eu não estou falando que você tem que largar tudo. Sim. Às vezes você pode fazer uma ponte, você pode construir uma ponte, você pode, de repente, trabalhar de uma maneira que você faça essa transição de uma maneira mais segura. Mas quem empreende, quem vive de empreender, sempre vai assumir risco. Sempre vai ter que assumir risco. Não tem como você fazer sem assumir risco. E se você for parar para pensar, a vida, filho, é o risco. A vida é risco. Tudo que você vai fazer na sua vida, já falei isso para você algumas vezes, eu vou repetir aqui. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que pensar que você está assumindo um risco. Você precisa bancar isso. Talvez dê errado. Talvez você vai quebrar a cara. Sim. Mas a mentalidade aí precisa ser uma mentalidade de crescimento, de aprendizado. Mas talvez pode dar certo. E isso pode tirar você de uma posição de mediocridade para uma posição esperada de êxito, de sucesso, né? Verdade. E que você vai chegar lá na frente e falar assim, nossa... E você só vai saber se você... Exatamente. Ir, né? Se você fizer a escolha. Você só vai saber se você fizer a escolha. Você arriscar, né? Se você arriscar. E aí vem essa ideia desse projeto do Expertise. Porque a Expertise, na verdade, ela é fruto dessa construção profissional. De você, muitas das vezes, você ficar na expectativa de receber uma promoção, de receber uma oportunidade numa empresa privada que você trabalha, e você chegar e falar assim, cara, já que não veio a promoção, já que não veio essa oportunidade, cara, que tal eu criar a minha oportunidade? E a Expertise veio disso. Porque, como eu te falei, lá no passado, eu não fui gerente de contas. Só que hoje, eu olho para trás e falo assim, graças a Deus que eu não fui gerente de contas. Porque talvez, pela mentalidade que eu tinha na época de zona de conforto, cara, tá bem aqui, essa empresa é maravilhosa, é uma mãe, a gente tá aqui, pô, que legal, tem 14º, 15º, ganha isso. Hoje, eu sou o dono do meu negócio. Hoje eu não sou um gerente de contas, eu sou o dono do meu negócio. Isso, obviamente, não me faz melhor nem pior do que ninguém. Mas, para mim, funcionou assim. Para mim, a coisa precisou acontecer dessa forma, para hoje eu, no processo de amadurecimento que eu ainda estou, como eu te falei, vou repetir, eu estou em construção.
nada está pronto, nada está acabado. Tudo Todos tá nós, sendo, né? exatamente, tudo está fases, sendo né? trabalhado, pavimentado e as coisas estão caminhando. Com certeza. Né? O Titãs disse que é caminhando que se faz o caminho. Então você está caminhando e vai fazendo o seu caminho. Então é importante ter isso em mente. Agora, o que é mais bacana para mim é saber que hoje eu tenho você, tenho seu irmão, que entenderam que podiam ser servidor público, não tem nenhum problema. Uhum. Não é mérito nem demérito você ser um servidor público. Se faz sentido para você, tá ótimo. Uhum. Entende? Assim como não há mérito nem demérito você ser um empreendedor. Se faz sentido para você, ótimo também. O que a gente precisa é descobrir quem nós somos, o que queremos e aonde queremos chegar. A gente precisa descobrir isso. Porque no momento que você descobre isso, você começa a pensar que determinadas decisões não é que está certo ou está errado. Não combina com o que você é. Não combina com o que você quer. E não combina com aonde você quer chegar. Então, se não combina, você vai dizer não para essa e vai dizer sim para aquela. Não tem isso de, eu tomei uma decisão errada. Às vezes uma decisão errada vai te ensinar muitas coisas. Eu tomei várias decisões erradas. Sim, claro. Né? No momento. Mas eu aprendi. Mas foi boa para mim. Né? Foi boa por quê? Porque quando eu tomei a decisão errada, eu fui bancar as consequências dela. E no processo, e em bancar a consequência, eu entrei num processo de aprendizado. E é isso que eu defendo hoje. Eu falo o nome da empresa porque não é só um nome, não é só um slogan. É o meu estilo de vida. Meu estilo de vida hoje é procurar ser o melhor, ser especialista, procurar experimentar sempre e procurar entregar baseado numa história, né? Numa história. Eu posso dizer que 27 anos, a idade que você tem, de caminhada. Eu posso te falar que na certificação a gente está falando aí de 15 para 16 anos, mas eu posso te falar que na caminhada, amadurecendo conscientemente, 6 anos. De 2018 para cá. De 2018 para cá que essa chave mudou. De 2018 para cá que eu comecei a perceber, cara, que o que eu quero tem a ver com o que eu sou. O que eu sou tem a ver com o que eu quero. O que eu quero tem a ver com onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar tem a ver com o que eu quero. Então não é simplesmente você fazer as coisas porque você precisa fazer. Você faz as coisas porque isso tem a ver com você. Sim. E se isso tem a ver com você, você percebe que você precisa fazer por causa de você. Entende? Então aí você vai se descobrindo. Aí você vai percebendo. E um dos grandes desafios que eu vejo hoje em empreender é você alinhar as necessidades com os valores que você tem. Porque hoje, muita gente confunde valor com preço. As pessoas acham que valor é uma coisa. Que valor é igual a preço, mas valor é uma coisa e preço é outra coisa. Entende? E nessa realidade empresarial, o que a gente mais vê é isso. O cliente não está preocupado. Tem clientes, na verdade, desculpa, eu não vou generalizar. Tem clientes que não estão preocupados com o valor. O que você entrega, o tempo que você entrega, o que você resolve, o que você beneficia. Ele está preocupado com o preço. Então ele confunde preço com valor e ele quer um menor preço com uma melhor entrega. Mas ele não consegue perceber que são coisas diferentes. Sim. Né? E às vezes clientes que são também prestadores de serviço, eles não compreendem isso. Mas temos também clientes que entendem isso. Entendem porque eles sabem que eles podem confiar. Eles sabem que eles podem contar quando precisam. E eles sabem que aconteça o que acontecer, a gente se responsabiliza.
Porque isso é um diferencial, né? A gente tem, às vezes, experiências como consumidor. Você vai para um lugar, você compra, você paga. Dá um problema, na hora de você resolver, você tem uma dor de cabeça. Né? Então, existe essa situação. E hoje, graças a Deus, nessa caminhada, né, eu tenho aprendido muito. A cada instante eu tenho aprendido. E assim, e a ideia de a gente criar esse lugar chamado podcast é exatamente a gente poder continuar aprendendo com a história de pessoas que às vezes nem se dão conta do quanto elas podem ensinar. Verdade. São trocas. São trocas. E assim, e para eu poder te falar isso que eu estou te falando hoje com maior tranquilidade, olha, sou muito grato à empresa que me formou profissionalmente. Sou muito grato aos líderes que tive, intencionalmente ou não intencionalmente, me fizeram bem, me ajudaram profissionalmente. Te ensinaram algo. Me ensinaram muita coisa, então eu só tenho gratidão a essas pessoas. Sou muito grato aos amigos e colegas de trabalho da época, sabe? Eu sou grato a cada um deles, cada um na sua especificidade, do seu jeito. Como fui abençoado através dessas pessoas, como Deus me abençoou através dessas pessoas. Sou muito grato às oportunidades que tive quando saí dessa empresa, pessoas que abriram portas para mim. Sou muito grato ao aprendizado que eu tive no banco, que foi, no momento que eu estava lá, eu não conseguia enxergar, eu me sentia torturado, eu me sentia pressionado, mas como eu aprendi naquele lugar, como eu aprendi. Então eu sou grato por essa experiência. Sou grato no momento que eu saio daquilo ali, vou para uma outra empresa e naquela correria e tal, eu sou grato também. E sou grato principalmente ao negócio de certificação digital, que foi nesse negócio que eu me descobri como empreendedor, que eu me descobri como especialista, que eu me descobri como uma pessoa que tem uma visão de solucionar, de ser útil, que essa sempre foi na minha cabeça, ser útil, né? E sou muito grato a todos esses parceiros, grupos de empresa, contadores de empresas, escritórios de contabilidades, parceiros de negócio de sistemas e demais, como é que eu posso te dizer, demais representações que a gente acaba conhecendo, demais soluções, a palavra certa é essa. Então eu sou um cara grato, sou um cara feliz, bem-aventurado, porque eu tive uma escola maravilhosa. Sou grato aos parceiros, aos colaboradores, né, todos eles que já passaram por mim, pessoas que a gente conviveu, pessoas que foram realmente abençoadas e abençoadoras na minha vida. Então, essa caminhada tem me ensinado isso, que a gente sempre precisa ser grato a cada experiência, a cada pessoa, a cada situação, a cada momento que a gente passa. Porque isso faz a gente crescer, isso faz a gente perceber que todo mundo pode aprender uns com os outros e pode contribuir. Legal. E é isso. E se eu fosse definir aqui, né, a minha jornada, definir não, resumir. Até aqui é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de gratidão, né? E principalmente aprendizado. Eu coloco essas três assim, e para poder olhar para ao olhar para trás eu posso dizer isso, cara, como Deus me abençoou nesse projeto, nesse processo, né? Nesse processo todo. E assim, lidando com pessoas incríveis, lidando com todas as pessoas, clientes, parceiros, todo mundo, pessoas que nos ensinam, né? Sim. E muitas das vezes a gente não consegue ver isso quando a gente está caminhando. A gente só consegue enxergar isso quando a gente chega num determinado ponto, a gente para e a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu precisava ter sido mais generoso comigo e com aquelas pessoas.
sabe? Mas acho que também faz parte, né, da vida, das fases, dos processos, porque, por exemplo, a gente está conversando sobre isso, muitas coisas, muitos insights e aprendizados que você tem hoje, as lições que você tirou, você precisou passar pelos processos. Então, é aquilo que você falou também daquela crença, da quebra de crenças limitantes, de ressignificar muita coisa. Então, hoje você tem essas conclusões. É engraçado porque, por mais que, né, ainda estou começando a minha jornada empreendedora, mas quando eu também paro para pensar no começo de trabalho de muita coisa e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, entendendo quem a gente olha para trás e vê isso, né? Já tive a oportunidade de compartilhar isso com você. Nossa, como certos locais, certas coisas que eu vivi, começando agora, minha jornada de trabalho começou com você e hoje eu enxergo alguns aprendizados e lições que na época eu não entendia, entendeu? Então é um processo, né? Isso é muito legal. E além, né, de toda a sua história que você acabou de compartilhar, que obviamente vai inspirar muitas pessoas, inspira as pessoas que estão à nossa volta quando você compartilha, se você pudesse deixar uma lição, um conselho para quem tem essa veia empreendedora, tem isso no coração, esse instinto, o que você daria de conselho mesmo para essa pessoa? Olha, dizem que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, né? Mas, trocadilho à parte, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando, eu posso dizer isso, eu não posso dizer assim, faça isso, vou dizer o que eu faria se eu estivesse começando agora. Sim. Eu, primeiramente, acionava a minha mente para aprender. Eu teria essa mentalidade de aprendizado. Então nada está pronto. Filha, nada está pronto. Não tem nada pronto, está tudo em construção, tudo está acontecendo. Verdade. Tá? A segunda coisa, eu vou falar 3 coisas, eu sou o cara das 3 coisas. Então, a segunda coisa que eu faria é arriscar. É entender que a vida ela é um risco. Sim. Então, eu realmente trabalharia uma mentalidade sem medo de arriscar. Lógico, não estou falando de você ser doido, de ser louco, de querer fazer as coisas loucas, mas assim... Entender que tem que correr risco, né? Tem que correr risco. Assim, você falou do primeiro de aprender, então a pessoa vai aprender, vai ter as ferramentas, conhecimentos, vai ter hora que ela vai precisar colocar em prática, né? Isso. E a terceira coisa que eu vou falar ela como se fosse 2 coisas, mas é uma só. Você precisa acreditar. Eu ouvi uma coisa semana passada que está assim martelando dentro de mim. Os campeões não duvidam. Só que acreditar, por isso que eu estou falando, são 2 coisas. Por acreditar, não é o suficiente. Acreditar é tão somente você acreditar e você entrar em ação. Aí eu vou utilizar a Bíblia. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé e você não agir. Verdade. A Bíblia fala também que é impossível agradar a Deus sem fé. E tem um texto que eu acho fenomenal. E eu vou terminar com esse texto. Jesus, ele chega próximo dos discípulos, e os discípulos estavam ali diante de um homem que há um bom tempo estava com um filho com um espírito mau, acho que deixava o menino mudo, se não me engano. E esse espírito judiava desse menino, esse mau espírito. Já fazia muito tempo. E Jesus chega ali e o homem desesperado chega para Jesus. Quando Jesus pergunta o que estava acontecendo, né? E o homem fala que ele tem um menino com esse problema, tentou ajuda com os discípulos, ninguém ajudou. E Jesus faz uma exclamação dizendo que geração incrédula, aquela coisa toda, tal. E o homem, diante daquilo ali, ele fala assim: olha, se tu podes, ajuda-nos. Tem compaixão de nós.
Jesus olha para aquele homem e fala: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E Jesus manda essa para o campo. Tudo é possível ao que crê. Só que, para gente que acredita, é importante lembrar que fé sem ação não é fé, é morta. É morta. A fé tem que ter ação. É então, verdade. se você tem uma mentalidade de aprendizado, se você sabe que precisa correr risco, você vai ter que correr risco. E se você acredita, você precisa entrar em ação. Todas as vezes que eu tomei as decisões, sabendo que eu estava correndo risco de perder, não foi só uma vez, não foram 2, não foram 3, eu agi. Só olhando para trás, nossa, eu fui louco. Talvez eu não pudesse ter agido, mas eu não tinha, naquele momento, outra alternativa a não ser agir. E ao agir, as coisas aconteceram. Algumas foram bem positivas, outras nem tanto, mas de tudo a gente teve um aprendizado. E por isso a gente está chegando até aqui com o desejo de caminhar um pouco mais. Entende? Então é isso. Então é isso. E a ideia desse projeto é isso, é que as pessoas que a gente conhece, a gente admira, que a gente sabe, né, o quanto essas pessoas foram, né, e são importantes para nós, a gente quer estar aí, eu quero estar aí no seu lugar, ouvindo essas pessoas, ouvindo a história dessas pessoas. E eu creio que a gente vai se emocionar. Eu creio que a gente vai aprender. Eu creio que a gente vai se inspirar. Eu creio que a gente vai ter sacadas. Eu creio que ao ouvir isso, as pessoas vão ter a oportunidade de perceber que você não precisa ser uma pessoa famosa. Você não precisa ser uma celebridade. Entendeu? Você só precisa acreditar e dar voz a essas pessoas. E esse projeto é esse. É dar voz a esses parceiros, esses amigos, esses clientes, essas pessoas que de fato ajudaram a gente a chegar até aqui. E a gente quer continuar andando, caminhando com essas pessoas. Muito bom. É isso. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com você nesse primeiro episódio. Vai ser incrível. Que Deus continue abençoando. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem acompanhando. Os episódios vão ser incríveis. E fica aqui com a gente, porque com certeza a sua vida vai ser impactada. É isso aí. Obrigado.